Amado Deus, querido Pai, estamos aqui, Senhor, em tua presença, para louvar, bendizer e glorificar o teu nome, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite, Senhor, que estamos vivendo, por todas as coisas, meu Senhor. Senhor, fique à vontade neste culto que estamos começando, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que todas as palavras que forem pregadas, os louvores, Senhor, sejam agradáveis a ti. Conduz o Senhor este momento, Pai. A terra que é o nosso coração para recebermos a semente e que seja fértil no nosso ser. Em nome de Jesus. E aqueles que desejam vir, Senhor, e estão com algum tipo de impedimento, que sejam liberados para chegar até aqui. Em nome de Jesus, Senhor, também não deixe que nossas mentes se atrasem e se percam e se distraiam, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos então fazer a leitura bíblica ali no livro de Salmos, no número 34. Salmo 34, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Ele diz assim, é um salmo de Davi louvando a Deus, e ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados os seus rostos, não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém, né? E Davi é bem essa pessoa, né? Ele confiou todos os seus momentos ao Senhor. E ele não se cansou, ele exaltou o Senhor. E o interessante é que no dia em que ele já estava bem, morando no palácio, sendo rei, ele não mudou. Ele continuou esse homem que adorava o Senhor, a tal ponto que existia adoração 24 horas. Né? Tinha turnos e turnos de pessoas se revezando. Por quê? Porque ele bem entendia a importância de louvar e exaltar o nome do Senhor. E é isso que a gente vai fazer hoje à noite, né? Então, nós vamos louvar. Eu convido você a fechar o seu microfone e vamos acompanhar esse louvor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? O nosso Deus é exaltado, glorificado seja o Senhor. Vou convidar a Regina para adorar o Senhor nessa noite. Exaltado seja o Senhor, assim como Davi exaltou, na segurança de que o Senhor é aquele que escuta e somos bem-aventurados por isso. Amém? Amém. Pai, eu louvo o teu nome, Deus. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, pelo teu poder, pelo teu amor, pelo teu carinho para com as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque tu está entronizado entre os querubins. Senhor, e nós nos prostramos nessa noite em adoração a ti, sabendo que o Senhor é único, Senhor, nas nossas vidas. E Espírito Santo de Deus, saber que o Senhor tem se colocado à nossa disposição para nos ouvir, para nos entender, para nos orientar. O Senhor é o nosso guia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos na tua presença, louvando-te, adorando-te, bendizendo, Senhor. E eu te louvo, Senhor, nesta noite, em gratidão a ti, porque eu sei que o Senhor tem cuidado e ouvido as nossas orações. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo. No nome de Jesus, amém. Amém. Louvamos ao Senhor, né? Exaltamos o Senhor, ou seja, exaltar significa colocar Deus numa posição elevada, é dar prioridade a Deus, é reconhecer que primeiro foi Deus quem fez, né? E nessa noite vamos ver os nossos agradecimentos, saber aquilo que consciência, né? Com consciência a gente tem segurança de que foi Deus que agiu na nossa semana. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, porque só o Senhor é exaltado, só o Senhor vive, reina e é sensível às nossas questões. Obrigada, Senhor, pela tua agilidade. Muito obrigada, porque o Senhor é Deus que sabe perceber a necessidade do nosso coração e nos acalmar. E nós te agradecemos pela vida de Débora, a vida de Juliana, pela forma como o Senhor tem cuidado e, inclusive, Senhor, o teu mover tem sido perceptível aos olhos dos médicos. Nós te louvamos, porque tua filha teve ocasião, oportunidade de exaltar o teu nome ali, junto com aqueles médicos. Obrigada pelo temor no coração desses homens. Nós também queremos te louvar, Senhor, pela vida das filhas de Regina. Recebe a gratidão dela, porque foram coisas passageiras, mal-estar, medicação já entrou, e nós cremos que nenhum mal chegará à nossa tenda, à nossa casa. Por isso nós te exaltamos. Nós queremos te agradecer também pela vida de Ivani, por aquilo que o Senhor tem organizado na vida dela, tem reestruturado a vida dela, e principalmente nesses dias a saúde dela. É no nome de Jesus que eu quero te pedir. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a saúde de Ivani, renova, reforça, e graças ao teu nome, ao teu poder, foi passageiro, porque ela também trabalha em hospital, vive em hospital, e só o Senhor para guardar Maressa, para guardar Ivani. Mas nós cremos no teu poder. Obrigada, Senhor, por Janete, porque ela conseguiu fazer os exames e o Senhor deu toda a possibilidade de execução
desse projeto na vida dela, de examinar o interior dela. E nós já cremos que os resultados serão bons também. Mas, em particular, hoje o nosso coração se agrada, porque o Senhor restaurou e presenteou a Jussiara, a Janete, com vida. E ninguém pode fazer isso, só o Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque elas estão livres de Covid. Amém. Nós te louvamos porque elas têm experiência contigo, te conhecem, te reconhecem. E hoje elas vieram nesse culto celebrar conosco aqui, mas principalmente contigo, com a tua presença. Por isso eu quero te pedir, seja hoje, Senhor, com a alegria no coração delas, em particular, Senhor, elas estejam elevadamente nas suas emoções, em nome de Jesus, que a tua presença as envolva de forma diferente. Senhor, abençoa todos os projetos que elas têm, que sejam submetidos a ti, que sejam de acordo com o teu coração. E nós precisamos de saúde, todas nós. Por isso nós te pedimos, abençoa também, Senhor, cada uma de nós, mas recebe a nossa gratidão pela saúde, porque todas nós estamos aqui, é porque o Senhor nos guardou. Abençoa, Senhor, aqueles que estão por chegar ainda aqui nessa reunião, aqueles que já chegaram, que todos nós possamos hoje entregar no nosso coração, na nossa mente, com a nossa boca, Senhor, o reconhecimento de que só o Senhor tem cuidado, e por isso seja exaltado o seu nome. Bendito é o Senhor, que não cuida apenas do que nós estamos vendo, mas cuida do que nós não estamos vendo. O Senhor já nos entregou a vida eterna. E nós te louvamos porque Janete e Jussiara conhecem o teu nome, porque a alegria delas não é apenas neste aniversário, é eterna contigo. É em nome de Jesus que nós te louvamos e já te pedimos ser com Ivani, com a palavra que ela vai trazer agora, aquela que o Senhor falou, o coração dela, que ela seja um canal, Senhor, transmitindo com clareza, com unção, com conhecimento, o teu recado para o nosso coração. Em nome de Jesus, nós te dizemos, fica à vontade no nosso meio, Senhor, e age com maravilhas, Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Bendito seja o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ivani? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus mais uma vez a todas. Eu estava meditando num texto e antes de entrar nele, quantas vezes, né, nós andando pela rua ou qualquer outra coisa, mesmo em casa, perdemos alguma coisa e quando nós encontramos dá uma certa alegria de poder encontrar, reaver um objeto perdido, ou quando nós simplesmente encontramos um objeto de alguém, como é bom poder devolver para aquela pessoa, né? As pessoas perdem as coisas e é bom esse reencontro. Muitas coisas são valorosas, né? E as pessoas precisam receber de volta. Então, o texto que eu vou falar hoje, a palavra do Senhor, fala sobre isso. Um homem que encontrou um grande tesouro. E esse texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 44. É o Senhor Jesus falando sobre uma parábola. E esse trecho em particular fala assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vamos ficar só até aí. Um homem encontrou um tesouro maravilhoso no campo. Mas, segundo as tradições, a pessoa que encontrasse algo dentro de um terreno para poder tomar posse daquele algo encontrado, tinha que comprar o terreno. Então, este homem foi lá e comprou o terreno. E ele se alegrou muito com isso. E olha que interessante,
ele encontrou algo muito valioso, um tesouro. Um tesouro não é qualquer valor. Um tesouro é uma coisa, um valor inexpressivo. E ele investiu. Ele viu que aquele tesouro era algo tão valioso e muito mais valioso até do que o que ele tinha, que ele pegou todas as suas riquezas, vendeu para poder adquirir aquele terreno. E ele ficou muito feliz com aquilo. Ele fez um investimento. Olha que palavra importante: investimento. Quando Jesus fala sobre esse texto, Jesus está falando do reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o próprio Jesus Cristo. Então, ele comparou o reino dos céus como um tesouro maravilhoso. E o nosso Jesus é um tesouro maravilhoso nas nossas vidas. Ele é um valor que não pode ser medido. Jesus, ele veio ao mundo por amor a nós. Ele deu a vida dele por amor a nós, para nos dar a salvação, para nos dar a salvação eterna. Isso não tem preço. É de um valor incalculável, porque ele estava e está garantindo a nossa eternidade com ele, para todos aqueles que creem no Senhor. E o mais importante, Jesus deu a vida dele por nós, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. O médico falou para a mãe que Deus estava com a filha dela na operação, foi dito ainda há pouco. E estava presente. E ele está presente nas nossas vidas. Agora, assim como aquele homem que investiu em comprar aquele terreno para adquirir aquele tesouro, nós também precisamos investir no reino. E como nós podemos investir no reino? Investir no reino é buscar mais a presença do Senhor. Porque nós precisamos nos aproximar, precisamos conhecer mais, precisamos examinar as Escrituras, como o próprio Senhor disse para nós fazermos. Porque ali tem as palavras de vida eterna. Ali tem todos os ensinamentos que nós precisamos. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, aqui e depois, quando sairmos daqui também. E o examinar não é só ler ou folhear a palavra do Senhor. O examinar é parar, é procurar entender o que está escrito, é ler com atenção, é estudar o que está ali. E algumas vezes podemos pensar, mas eu não consigo entender o que está escrito. Mas existe o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, que nos orienta e que nos ensina. E ele pode levantar pessoas que nos ajudem a compreender o que está escrito ali. Isso é investir no reino. Isso é investir na palavra do Senhor, investir em estar na presença do Senhor. Queridas, como faz diferença quando nós temos uma vida aos pés do Senhor, buscando a vontade dele, buscando cumprir tudo que ele tem para a nossa vida. Faz diferença, faz muita diferença. Não é à toa que estamos aqui hoje dando testemunhos de agradecimento ao Senhor no momento em que a humanidade está passando pelo quadro que está de mortes, de destruições, e nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos mais um dia
duas amadas completando mais um ano de vida. Que bom. Glória a Deus. Então, assim como este homem que investiu em suas riquezas, né, para adquirir aquele terreno, que o nosso grande investimento hoje não seja em contas bancárias, não seja em objetos, o que não tem problema nenhum se alguém quiser investir nisso, mas que o nosso investimento principal seja buscar o Senhor, examinar as Escrituras, aprender com aquele que tem para nos ensinar, aquele que se preocupa conosco e que nos ama. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pedir a Deus que Ele nos ajude a sermos investidoras no reino, na presença do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui para agradecer ao Senhor e por esta palavra. E, Senhor, quão importante é não só passar por esta vida, mas investir em viver da melhor maneira, que é buscando a presença do Senhor. Senhor, que nós ajuda-nos a abre o Senhor o nosso coração, para que possamos compreender que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos, Senhor, compreender que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Senhor, toca nos nossos corações a cada dia, que nós venhamos refletir nisso, porque Ele é o reino e sem Ele nós nada podemos fazer. E hoje, se você ainda não fez essa opção de crer que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador, faça agora. É simples. Basta você fechar os seus olhos e, em oração, acompanhe a oração que será feita nesse instante, porque nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e declararmos esse Senhor, Jesus, como nosso Senhor e Salvador. E para aquelas pessoas que já receberam, já declararam o Senhor, vamos novamente. Quanto mais, não há problema nenhum em você declarar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Senhor Jesus, queremos pedir perdão dos nossos pecados, apresentá-los todos diante de Ti, porque o Senhor é quem nos justifica, quem nos perdoa e quem nos faz entrar na presença de Deus. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, conscientes e inconscientes, Senhor. E, Senhor, nós declaramos aqui que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigada, meu Pai, pelo seu sacrifício, que nos garante a vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, vamos para a nossa segunda meditação. E a nossa segunda meditação vai ser no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, é o texto onde Jesus encontra seus discípulos. E Jesus, caminhando na praia, ele vai encontrar alguns discípulos, vai encontrar 4 pescadores. E quantas vezes aí na rua, ou até virtualmente, a gente encontra muita gente, né? Diferente. Gente que está no trabalho, gente que está andando para lá e para cá, gente que está indo visitar. As atividades são as mais diversas. E Jesus, quando estava na terra, ele estava no meio do povo, estava nas atividades mais diversas. E uma delas era que a multidão
caminhava atrás de Jesus, porque Jesus ensinava, atrás do ensino de Jesus. A multidão, onde estava Jesus, multidão de pessoas ia atrás, porque Jesus curava, porque Jesus ensinava, porque Jesus libertava, não é, da opressão, da possessão demoníaca. Então, atrás de Jesus tinha muita gente. E passando Jesus pela praia, a Bíblia diz que ele encontra 2 dos discípulos, ou seja, dos futuros discípulos, ele encontra 2 irmãos pescadores que estavam vindo de uma jornada de pescaria, e uma pescaria que nada rendeu. Um pescador que passa a noite toda pescando e volta sem nenhum peixe é um fracasso. Então, esses homens estavam voltando de um fracasso. E fracasso, para a nossa época de hoje, é comum, né? Hoje ainda eu estava ouvindo a estatística, o grupo de desempregados ainda é grande no nosso país. E Pedro e o seu irmão, André, eles estavam voltando dessa jornada frustrada do seu ofício, que era a pescaria. Mas Jesus viu, e eles estavam lavando as redes, ou seja, já encerrou o expediente. Quem lava a rede está aprontando o material para o dia seguinte. Não vai retornar à atividade de pescar, não vai investir numa segunda tentativa. Mas Jesus chegou perto e Jesus pediu para entrar no barco. E Jesus entra no barco. E quando ele entra no barco, Jesus pede: agora você pode se afastar um pouco, pode levar o barco para dentro do mar. E a multidão viu, e Jesus estava assentado ensinando, porque esse mar aqui é um lago, então é um mar relativamente calmo, que muitas vezes ele também se torna agitado. Mas Jesus, então, ele se retira um pouco, porque uma multidão, ele faz o quê? A pessoa não é vista, né? Só quem está perto é que usufrui, o restante não vê. Então, Jesus busca um recurso de se colocar mais adentro do mar. Para quê? Para que de lá projetar a voz, para de lá ensinar, falar melhor, ser visto, percebido. Assim como uma pessoa, hoje, nesse período de política, a gente bem viu, né? Que um político quando vai fazer o seu discurso, se ele está na rua, se ele está num lugar onde tem multidão, ele se coloca numa posição melhor para ser ouvido e percebido. Jesus não era político, mas Jesus ensinava, e o ensino de Jesus atraía. Agora, olha que interessante, multidão. Isso significa que o conteúdo do que Jesus falava fazia diferença. E este Jesus está no barco de Pedro, de Simão Pedro. E nesse barco, ele pede para se afastar. E quando ele pede para se afastar, ele diz para o mestre, né? Quando ele diz, por favor, vá para o mar alto e lance as redes para pescar. Ou seja, coloque de volta o seu material de trabalho na posição de trabalhar. Coloque a sua ferramenta de trabalho a serviço, ou seja, a rede no mar. E no mar alto, não é aqui na beira, não. Jesus dá umas coordenadas para o pescador experiente. Mas Jesus vem de uma família de carpinteiro. Mas por que é, então, que o pescador experiente, que já estava fechando o seu material, que sabe que a noite não foi boa e que não havia peixes disponíveis para a pesca, retornar? O que faz esse pescador investir, fazer mais uma investida, mais uma tentativa? Ele obedece ao que Jesus falou. Então, vamos prestar atenção. Jesus fala, e isso motiva o coração de um fracassado daquele expediente da sua jornada a recolocar-se. Por quê? Porque quando Jesus fala, não é um discurso. Quando Jesus fala, é um alimento. Quando Jesus fala,
é uma palavra transformadora. Quando Jesus fala, ele gera o poder de Deus no coração do homem. Quando Jesus fala, ele é luz, ele clareia a situação. E, naquele momento, Simão Pedro e o seu irmão, por fé, foram e obedeceram à ordem de Jesus. Diz aqui o verso 5 do capítulo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei. Pedro, Simão Pedro, entendeu que era uma ordem. E entendeu bem, porque uma ordem de Deus só pode ser uma ordem excelente, só pode ser um convite ao sucesso, só pode ser um convite a uma virada, só pode ser um momento marcante. Toda vez que a gente escuta a voz de Deus, contrária ao que estamos vendo, nós estamos caminhando por fé, não há dúvida disso. Mas quando estamos caminhando por fé, nós podemos ter certeza que quem está no comando é Deus. Então, naquele barco, existia 2 pescadores experientes, mas quem estava no comando não era apenas o Rabi, o mestre Jesus, era Deus no comando dos negócios de Pedro. E Pedro não estava nem com a intenção de trabalhar, porque ele já tinha dobrado suas redes. Quantas vezes eu e você também já nos fechamos para alguma coisa? Quantas vezes eu e você também já não estamos com vontade nem de reinvestir, nem de retomar algumas situações. Mas quando Deus fala, quando Deus está dentro do barco e Ele está nos impulsionando para frente, é bom obedecer, porque para onde Deus nos leva é sempre para o melhor. E Jesus, que não tinha um ofício reconhecido de pescador, mas ele conhece cada peixe, porque Jesus é Deus e ele é criador, ele é filho de Deus, ele é o Deus vivo na terra, ele é o Cristo, o Messias, o Deus encarnado. Então ele conhece cada peixe, ele conhece a corrente de água, ele sabe a direção, e ele sabe o momento em que é oportuno, talvez não para os outros, mas para quem o escuta. Escutar a Deus significa receber uma oportunidade, significa fazer parte dos projetos de Deus. E a gente pode pensar, então, que coisa boa, Deus estava cuidando de Pedro e de André, de Simão Pedro e de André. Parece, porque ele está no barco de Simão Pedro e André, e esses 2 estavam lá na praia e sem nenhum peixe, porque a noite não tinha sido boa. Jesus parece estar resolvendo a situação desses 2 homens, mas quando Jesus entra no nosso barco, na nossa vida, no nosso negócio, nos nossos estudos, nos nossos projetos, ele não cuida só da gente, ele cuida de todos nós. Ele cuida até de quem a gente pensa que não está no nosso projeto. Então, naquele mar, onde Jesus tudo dominava e conhecia, naquele lugar, diz a palavra de Deus, no verso 6, que fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia a rede. Ou seja, aqueles 2 pescadores agora estavam abastecidos e mais do que isso, eles estavam com grande quantidade de peixe. Estava excelente a sua pescaria. Estava a ponto de romper a rede, mas estava tão produtiva aquela pesca que podia se perder tudo. A bênção era grande. E quando a bênção é grande, é bom ter colaboradores, porque a bênção é para todos. Então, parece até que é Pedro e André que serão abastecidos. Mas a gente sabe que Deus não é egoísta. E ele não é econômico.
Ele é Deus grande, ele é Deus bom, ele é Deus farto. E, naquele momento, sem Pedro pedir para que os negócios dele fossem abençoados, sem André pedir que, por favor, me abençoe nos meus negócios, mas apenas dando espaço. Ele deu espaço no barco para Jesus entrar. Ele acolheu a orientação de Jesus, que parecia contrária à sua própria experiência profissional. Ele obedeceu. E com o coração cheio de fé, ele, então, recebe um momento agradável, um momento produtivo, próspero. Mas será que era só isso? Não. Diz que, quando a rede quase se rompia, que eles fizeram um sinal para os companheiros de outro barco. E, então, foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. A bênção dele precisou de ajuda, de mais braços, precisou de mais um barco. E, à medida que os peixes entravam nos barcos, os 2 barcos agora também quase foram a pique, estavam abastecidos igualmente. Então, nós estamos vendo que quando a bênção no coração de quem tem fé começa a ser produzida, ou seja, quando a fé que o próprio Deus nos dá começa a evidenciar, manifestar, ficar evidente a sua presença, a presença da mão de Deus conosco, ela abençoa a nós e quem estiver próximo de nós. Então, nós vamos nos lembrar que a bênção não pedida, não solicitada por Simão, Pedro e André, também não solicitada pelos barcos que estavam ao lado, foram agraciados esses barcos. E então, diz que na mesma hora, e vendo Simão Pedro, no verso 8, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro não esperou chegar na areia, retirar os peixes, guardar os peixes, para depois ir falar com Jesus. Ele deu prioridade. Pedro deu prioridade. No seu fracasso, Pedro abriu espaço para Jesus e mergulhou e foi levado por Jesus. E no seu fracasso, ele teve um sucesso que ele nem pediu, mas Jesus deu. E agora, que ele teve imediata bênção que ele nem imaginou, ele também não pensou 2 vezes. Ele se abriu inteiramente para agradecer. Ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. O que significa? Eu sei que o Senhor é Deus e eu não mereço nem estar perto do Senhor. Porque só Jesus, o Messias, podia dar ordens para reunir os peixes que eles não conseguiram pegar, para estar no mesmo lugar, na mesma hora, a comando. Então, há coisas que acontecem de bom para muita gente, mas coisas que acontecem no momento em que a gente dá espaço para Deus, em que a gente se abriu e investiu a nossa vida em Deus, e isso é graça. E a graça, ela é distribuída de graça. Ela é para todos. E quando nós somos alvejados com a graça, é bom distribuir a graça. Não é? De graça recebei, de graça dai. Então, nesse momento, ele viu o melhor da manifestação de Jesus. Ele foi atendido sem pedir. Como é bom, né, a gente ter a nossa frustração resolvida sem a gente nem chegar a falar. E a Bíblia diz isso, que antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já ouviu. E, nesse caso, o Senhor já atendeu. E ali, agora, com muitos peixes, dentro de um barco, em alto mar, no auge do seu sucesso, que é um barco cheio de peixe, a prioridade de Pedro não é
se divertir, se alegrar com a bênção profissional, com a prosperidade. Mas Pedro, ele já está com o coração cheio de fé. Então, ele está envolvido e discernindo bem que o tesouro maior não são os peixes. O tesouro maior é ter Cristo dentro do barco. E isso aqui é tesouro. Ele dá prioridade, ele adora a Jesus. Ele diz, Senhor, eu não sou digno. Ele se assemelha ao profeta Isaías, quando estava no templo e houve aquela manifestação, né? Que ele estava diante da presença de Deus e ele diz que ele era pecador, que os seus lábios eram impuros, ele era indigno. O que significa isso? Significa que quando estamos diante de Deus, o Santo de Israel, o puro, todo-poderoso, porque o Senhor é santo, e só quem anda na santidade, na perfeição, só o próprio Deus poderia convocar e fazer um milagre daquele jeito. E o milagre que Pedro, o pescador, entendeu. Porque milagre, quando acontece na nossa linguagem, na nossa profissão, no nosso ambiente, naquilo que a gente sabe que é contrário às regras da natureza, a gente sabe que é sobrenatural. Aí a gente tem segurança de que só pode ser Deus. E foi o que Jesus fez. Jesus fez um milagre particular para Pedro e André, na linguagem que eles entendiam, na linguagem de um pescador. Ele sabia que convocar aquela hora uma quantidade de peixe a ponto de multiplicar, né, a pesca, não só no barco dele, como na de outro que passava, isso não era natural. Isso era sobre a natureza, sobrenatural. Então, ele se quebrantou. Quando nós estamos vendo esse tipo de milagre, que a gente tem certeza que é divina, é bom tomarmos a atitude que Pedro tomou, da gente imediatamente reconhecer quem somos nós e quem é Deus. E isso significa retribuir toda a honra e toda a glória a Ele. Mas também significa reconhecer que nós não temos competência para fazer isso. Dependemos de Cristo. E caiu um temor sobre Pedro, uma convicção de que ele é pequeno e de que Deus é grande, de que ele é pecador e de que Deus é santo. E não só com ele. A Bíblia diz que igualmente, Tiago, no verso 10, igualmente Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, companheiros de Simão, eles também receberam esse temor. Todos estavam assim. O espanto, verso 9, o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele. E então, o próprio Jesus vem e diz, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, Pedro foi chamado não na sua frustração, mas no momento que a frustração vira um sucesso, ali Deus se revela. Por quê? Porque agora o Pedro não era um fracassado que não tinha mais o que fazer e só tinha a opção de olhar para Jesus. Agora o Pedro era um homem de sucesso e que podia ofertar, abrir mão de tudo que ele tinha, que era da profissão dele, que era dos meios provedores de sustento dele, para depender exclusivamente de Cristo, para aprender integralmente com Cristo, porque foi isso que Pedro fez. Diante do sucesso, ele não ficou para usufruir do sucesso. A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram tudo e saíram. Lá no livro de Marcos, lá no livro de Mateus, diz que, inclusive, Tiago e João deixaram seu pai. E os quatro, Simão, André, Tiago e João, saíram e seguiram a Jesus. E foi a melhor coisa, porque só havia 3 anos. 3 anos de ministério, 3 anos de aprendizagem. E eles aproveitaram tudo.
quando Jesus abre uma porta de ensino, de aprendizagem, quando Jesus abre uma porta de intimidade, de tempo para estar com ele, é bom fazermos esse investimento. Mas eu quero lembrar que Pedro não fez isso quando Jesus o convidou. Pedro fez isso quando ele estava fracassado, lá na noite, sem nenhum peixe, né? Desculpa, na noite não, de dia, lá na praia, sem nenhum peixe, já guardando as coisas e fechando as redes. Naquele momento, ele se abriu para que Cristo pudesse falar e ensinar, e ele abriu espaço para Jesus. E agora, ele vai colher um convite. Então, quando nós, na nossa intimidade, sem interesse algum, a gente se abre para Deus, sem precisar muito de alguma coisa, mas buscando a presença de Deus pelo que Ele é, buscar ocupar-se da pessoa de Deus, conhecer os seus projetos para nós, a entrar e cumprir, né, e colaborar com os projetos de Deus, naquilo que o Senhor deseja fazer nesta terra. O nosso Deus também nos convida para muitas coisas. E o convite de Pedro não era ser um homem, um empresário de sucesso. O convite de Pedro é que ele tivesse aqueles anos dedicados ao Senhor. E que privilégio! Aprender de Jesus, com Jesus, né? E aprender e reaprender. Porque quando eles foram reprovados na cruz e abandonaram Jesus na cruz, Jesus deu nova chance. Jesus convidou de novo. E passou tempo com eles mais uma vez, 40 dias. Então, toda vez que a gente se abre para Deus, a gente se surpreende. Mas não só isso. A gente também é convidado a uma intimidade que a gente não imagina. E eu quero orar nessa noite assim, que a gente tenha a oportunidade de investir a nossa pessoa. O que Pedro fez foi investir o seu coração. Ele começou ouvindo Jesus, obedecendo Jesus e depois seguindo a Jesus. Que a gente faça assim também na nossa vida. Que a gente vá abrindo espaço para ouvir, né, para entrar no barco, para obedecer, mas também para seguir Jesus, para seguir os passos, né, o seu comando, a sua ordem. Ser um colaborador, ser filho obediente e deixar que Deus dirija a nossa vida, a nossa profissão, a nossa casa, a nossa família. Amém? E tudo começa quando a gente reconhece, como Pedro fez, que Deus é santo, ele tem padrões diferentes do nosso, e que nós precisamos desse Cristo, precisamos do seu perdão, precisamos da sua graça, precisamos da sua presença, precisamos segui-lo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, para Te agradecer, porque o Senhor investiu na nossa vida, quando o Senhor veio à terra, quando, como homem, o Senhor se mostrou semelhante a nós, compreensivo, caminhou e percebeu as nossas necessidades. Muito obrigada. Nós queremos Te agradecer, porque estamos tendo a oportunidade de Te ouvir nessa noite, de refletir sobre a Tua palavra, de abrir o nosso coração. E muitos aqui, como Pedro, no fracasso, nesse tempo que o mundo está numa situação difícil. Mas outros, Senhor, num tempo de prosperidade, porque a pandemia para alguns foi produtiva. Então, Senhor, em nome de Jesus, que no nosso coração seja o de Pedro, que está na praia escutando Jesus, seja de Pedro que está com os peixes fartos, seja em que situação nós estejamos, que o nosso coração sempre se abra e se dobre para dar mais espaço para o Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de nos orientar, de nos dirigir e de termos esse convite, Senhor, que o Senhor sempre nos fez, de caminharmos nas suas pegadas, esse convite aceito. Por isso, Senhor, dispõe o nosso coração a Te ouvir mais, a investir mais a nossa
atenção, o nosso tempo contigo, mas também o nosso coração de se render a ti, de reconhecer bem quem tu és. E só o Senhor é Deus, e que só o Senhor pode nos perdoar, e só o Senhor pode nos dar um novo rumo, assim como o Senhor deu para Pedro, e para André, e para Tiago e para João. Senhor, ajuda-nos a estarmos despertos, para percebermos o momento de buscar mais de Ti, para não perdermos as oportunidades de Te seguirmos, Senhor, próximos, na Tua intimidade. Assim nós te oramos. E se hoje, Senhor, há alguém nos ouvindo que está com dificuldade até de abrir espaço para o Senhor, eu quero te pedir, liberta essa pessoa das dificuldades, que ela se abra para Ti, que ela te escute mais, que ela possa também aceitar esse convite. Por isso eu te peço, entra no barco dela, Senhor, em nome de Jesus, na situação dela, no problema dela, para que ela possa perceber que só o Senhor é Deus. Fala, Senhor, na língua dela. Como Pedro, o Senhor falou como um pescador, o Senhor mostrou o sobrenatural para um pescador. E eu quero te pedir, Senhor, que a gente não precise ver o sobrenatural, que a gente creia que só o Senhor é Deus, mas que a gente usufrua da tua companhia, no natural e no sobrenatural. É no nome de Jesus que eu te peço, que o teu poder sobrenatural venha nos modelar, venha nos moldar, assim como o Senhor fez com Pedro. Senhor, Pedro se tornou um homem de fé, um apóstolo, que nós também, que hoje estamos aqui orando e ouvindo, possamos ter um coração de fé, porque recebemos a tua fé em nós. Um coração perdoado, porque recebemos o teu perdão em nós. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês. E vamos partir para esse período de pedidos de oração, não é? Nós temos intimidade com Deus, sabemos que o nosso Deus nos escuta, e nós vamos agora orar pelos pedidos. A Débora precisou sair, mas nós podemos orar pelo pedido dela, que é pela Juliana, que ainda precisa do combate à bactéria, né? Ela está com a bactéria ainda, que está diminuindo, mas precisa continuar sendo combatida, eliminada, e que a cicatrização corra bem. Períodos de cicatrização. E nós vamos estar aberto, então, para quem quiser fazer um pedido. Também tem a Jussiara com o Bruno, né? A recuperação do Bruno. Que o Senhor abençoe, Jussiara, a sua equipe, uma equipe de enfermeiros, médicos, de convênio. Que Deus guarde o Bruno nesse período. Ele está acamado no domicílio. Mais alguém? Só um comentário. A Jussiara ela não está conseguindo falar, mas ela está nos vendo. Não está conseguindo ouvir, mas ela está nos vendo, tá? Amém. Eu tenho um pedido de oração. A minha listinha hoje está maior, né? Eu quero solicitar a oração por Leila. Leila é uma moça que tem uma doença degenerativa grave, avançada, e complicou nesse período. Não é Covid, mas ela broncoaspirou, e ela está passando por muitas dificuldades. E o prognóstico não é bom. Que Deus faça a sua vontade, faça o melhor por ela, porque Deus tem milagre, né? Deus faça o melhor por ela, que Deus esteja ali orientando os médicos e a recuperação dela. Que a vontade de Deus se cumpra, porque a vontade de Deus é a melhor. Então, que estejamos assim. A outra pessoa é Ana Luísa, é uma criança de 11 anos, que vai operar amanhã de manhã, às 7 da manhã, o ouvido.
Então, a gente vai precisar orar por essa criança. Também nós vamos orar pelo Covid, né? Que está, a nossa cidade está numa situação muito delicada, já está na época de fechar a cidade, mas as nossas autoridades não querem fechar. Mas as autoridades sanitárias já recomendaram. Então, que nós tenhamos todo cuidado e nós devemos orar por isso. Pode pedir. Regina, abre o microfone. Eu quero pedir por Eunice. Ela ainda está entubada, é uma amiga minha que ainda está entubada. Ela está no hospital lá em Niterói. Niterói. Eunice. Janete, tem pedidos de oração? Tenho, sim. A minha vizinha quebrou o fêmur, foi para o hospital, voltou para casa, deu uma infecção e ela retornou. Parece que está com Covid também. Então, vamos orar por ela. Qual é o nome dela? Ana Maria, 75 anos. Ana Maria? É. Ana Maria. A Jussiara, lá no Zap, ela pediu para orarmos para uma amiga dela chamada Nádia, que está inconsciente. E deixa eu ver o que mais que ela botou aqui. Ela está no CTI, mantém estável, mas segue sem consciência para acordar. E está no respirador. Então, a Nádia está no respirador. Então, você tem algum pedido, Ivani? Eu quero pedir pelas vacinas. Que as vacinas cheguem eficientes e eficazes. Que as vacinas, elas não deem qualquer reação colateral em quem quer que seja, e elas não sejam motivo de alergias e nem de choques anafiláticos, ou seja, nem de morte para quem venha a usá-los. Amém. Amém. A previsão é que elas cheguem em abril, né? A previsão. Mas só Deus sabe quando elas vão chegar e vão dar um bom resultado. Deus então, estamos e continuamos na dependência de Jesus. Em nome de Jesus. Orar? Vou pedir Regina para orar. Oremos, Pai, em nome de Jesus, ainda louvando o teu nome, te agradecendo, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Eu quero colocar esse pedido nas tuas mãos. A Juju que está se recuperando, o Espírito de Deus, esse antibiótico que ela está tomando, que o Senhor venha abençoar, Senhor, e potencializar, para que ela deixe logo este quadro, Senhor, no nome de Jesus. Eu sei que a Débora fica muito preocupada, mas eu também oro pela Débora, Senhor. A coloco nas tuas mãos, te pedindo, Espírito Santo, que a alma dela se aquete, no nome de Jesus, para que ela possa suportar esses dias que a sua filha está lá no hospital. Guarda a Juju, Senhor, de todo mal, até do Covid, de qualquer tipo de infecção maior, Deus, no nome de Jesus. Também, Senhor, eu quero pedir pela recuperação do Bruno, pela equipe médica, por cada pessoa que está ali cuidando desse jovem. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor dê sabedoria, dá discernimento do alto, Senhor, sobre essas pessoas. E as pessoas que estão cuidando desse jovem, cuide dele com muito carinho. Eu creio no teu poder, Deus, para derramar amor no coração dessas pessoas, porque eu sei que aonde há um quebrantamento do teu espírito, Senhor, ali há amor e o Senhor fala, e o Senhor faz. Também, Senhor, eu coloco a Leila, que está com esse problema degenerativo. Sabemos, Senhor, que é uma doença grave, Senhor, que debilita tanto a pessoa, Deus. Mas eu te peço, Senhor, por essa mulher, Senhor, nesta noite. Senhor, e nós estamos aqui em concordância com o teu nome. E eu creio, Senhor, em milagres. Eu creio no teu poder, Senhor, para agir na vida da Leila. Senhor, estamos te pedindo a tua vontade, mas todas nós aqui, Senhor, cremos no Senhor,
Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor realizou este milagre, que Pedro viu, Senhor, este milagre, viveu este milagre, eu creio que a Leila pode também viver um grande milagre diante de ti. Também coloco nas tuas mãos, Senhor, a Ana Luísa, essa menina que vai fazer essa cirurgia amanhã. Deus, prepara aquela sala, guarda ela do Covid ali naquele lugar. Senhor, que a criança que estiver na frente dela, do lado direito, do lado esquerdo, que também, Senhor, receba a bênção e a vitória, Senhor, que a Ana Luísa estará ali naquele lugar, Senhor, como sinal que o Senhor está na vida da Ana Luísa. Eu sei que não somos só nós que estamos orando por ela. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça maravilhas na vida da Ana Luísa. Toma aquela equipe, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo também, Senhor, a vida da Eunice. Toma essa mulher nas tuas mãos. Eu sei que a obra ainda não acabou na vida dela, Senhor. Por isso é que eu te peço, Senhor, dê mais uma oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, que ela vença esse Covid, no poder do nome de Jesus, para que ela possa, mais uma vez, dar testemunho da tua graça, do teu amor e do teu poder na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, se há alguma, Senhor, operação das trevas, Senhor, tentando inibir, tentando tirar, Senhor, a vida da Eunice, Senhor, que em nome de Jesus seja repreendido nesta hora. Senhor, a vida dela está nas tuas mãos. E eu creio na tua graça e no teu poder na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, aqueles médicos que estão cuidando dela, Senhor, em nome de Jesus, eles tenham sabedoria do alto, Senhor, de como lidar, Senhor, em cada reação dela. Espírito de Deus, eu apresento mais uma vez a tua filha nas tuas mãos. E eu creio, Espírito Santo de Deus, que o Senhor dará vitória à tua filha, em nome de Jesus. Também, Senhor, eu coloco Ana Maria, a amiga e vizinha da Janete. Senhor, essa infecção que ela está. Senhor, em nome de Jesus, visita, neutraliza esse mal, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Guarda, a livra também do Covid, porque essas coisas de estarmos indo ao hospital, Senhor, podemos estar sendo contaminadas. Por isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor a livre de todo mal, em nome de Jesus. Também a Jussiara, também, Senhor, que ela faz um pedido para alguém que está sem consciência. Eu te peço, Deus, que nesta hora o Senhor possa visitar esta pessoa no nome do Senhor Jesus. Faz uma vistoria, Senhor, nesta pessoa, pelo poder que há no nome de Jesus. Carmelita também, Senhor, estava em estado gravíssimo. E nós vimos a tua operação, nós vimos o teu poder, Senhor, sobre aquela mulher. Ó Deus, no nome de Jesus, haja também nesta hora, Senhor, na vida dessa pessoa que está sem consciência, Deus. No nome do Senhor Jesus, ó Deus, que haja um bálsamo do céu sobre aquela mente. Em nome de Jesus. Também nessa hora, Deus, eu quero colocar também esta vacina nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus. Como disse a Ivani, eficiência, Senhor. Que haja com eficácia. Que livre as pessoas que tenham alergia, Senhor, complicações. Senhor, todo livramento, Senhor, todo livramento. E haja, Senhor, uma porção do Senhor, Deus, nessa vacina. Que o Senhor oriente aquelas pessoas que estão ali, Senhor, na fabricação desta vacina. Chame a atenção se tiver alguma coisa, Senhor, contrária. Que o teu Espírito, Senhor, possa falar, possa mostrar, possa se revelar. Porque, Deus, eu sei que nesses lugares sempre há servos, ou se não tem servos, tem homens e mulheres, Senhor, que estão sinceros com seus corações, querendo fazer o melhor para a humanidade. São pessoas cheias de éticas, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe, ponha a tua
poderosas mãos sobre essas vacinas, não só aqui no Brasil, Deus. Essa vacina de maneira geral, Senhor, em todo lugar do mundo, Senhor, aonde houver aplicação de vacina em massa, que o Senhor abençoe. Senhor, eu oro nesta hora e te agradeço por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a cada um de nós. Vamos cantar um parabéns. Deixa eu ver se a Ju abre a... Olha aí o parabéns, tem bolo. Então, Jussiara, receba o nosso abraço. Né? Amém. Vamos lá. Vamos lá? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Deus abençoe vocês. Parabéns. Vamos orar especificamente aí. Vou pedir Ivani para orar pela vida, mais uma vez, vocês dois. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada pela vida das tuas filhas, por mais um ano que o Senhor permitiu que elas se cumprissem, mas que sejam muitos mais, Senhor, na vida delas, de acordo com a sua vontade, o propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma. Que sejam anos, Senhor, repletos da tua presença na vida delas, com muita alegria, com muita saúde, Senhor, que elas sejam guardadas de todo o mal, de todo o perigo, Pai. O Senhor conhece as necessidades das suas filhas, Senhor, e tu és o Deus provedor. Que o Senhor entre, eu peço que o Senhor entre com provisão, Pai. Na questão da Jussiara também, Senhor, os cuidados com o Bruno, Pai. Uma situação que nós pedimos o teu mover, que Jussiara se alegre muito, que Janete se alegre muito, Senhor, com a tua presença nos detalhes, nos mínimos detalhes, nos máximos detalhes, Senhor, que elas vejam e percebam e nunca se esqueçam de que elas não estão sozinhas, porque o Senhor está com elas todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Jesus, Amém. em nome de Jesus, amém. Amém, minhas Amém. queridas. Deus abençoe vocês, um bom descanso.